eu sou a Ângela e você está assistindo Advento 3.0. Oi! Chegamos a mais um vídeo da lição, mais uma semana em que a gente está aprendendo um pouco mais de Deus. Hoje nós vamos estudar a lição de número 2, com o título A Vez dos Profetas. Elias já estava ficando velho e ele precisava de um sucessor, um novo profeta, para que ficasse ali no meio de Israel e dirigissem os líderes. Então Deus ordenou que Elias ungisse um novo profeta de Israel, que no caso seria Eliseu. Eliseu e sua família foram as pessoas que não se ajoelharam diante do Deus Baal com toda a idolatria que havia no povo de Israel. Então, Deus achou uma ótima pessoa para colocar à frente disso. A família de Eliseu era uma família muito rica. Eles eram uma família de fazendeiros. Eu acho interessante uma parte do livro Os Ungidos que diz assim: possuía um temperamento manso e gentil, mas também era energético e firme. Adquiriu força de caráter ao fazer o seu trabalho humilde, crescendo cada vez mais em conhecimento e graça. Aparentemente não existia pessoa melhor do que Eliseu, talvez, para aquele trabalho. O chamado dele aconteceu enquanto ele arava o campo. Eliseu, na Bíblia conta que ele era uma pessoa muito fiel. Ele era fiel no pouco. Quando a gente é fiel no pouco, a gente é fiel no muito. Então Deus estava preparando ele com esses trabalhos para que ele pudesse desenvolver um coração puro e para que ele pudesse desenvolver o trabalho de um profeta muito bem. Então, sem mesmo ele perceber, Deus já estava preparando ele há muito tempo atrás. Então, Elias foi até Eliseu e encontrou ele arando o campo. Elias imediatamente tirou a sua capa, o seu manto, e colocou em cima dos ombros de Eliseu. Isso era uma forma de consagração naquela época, em que esse tipo de roupa só era usado pelos profetas. Então Eliseu viu aquilo e ficou muito alegre, porque era uma forma de consagração, uma forma de respeito àquilo que ele estava fazendo. Imediatamente, Eliseu deveria partir com Elias para que ele pudesse aprender todas as responsabilidades e tudo o que um profeta precisava fazer. Então Eliseu pediu a Elias para que ele pudesse ir rapidamente em casa apenas falar com o pai, para que pudesse se despedir, porque infelizmente eles nunca mais se viriam, porque dali em diante Eliseu viveria para Deus. Então Elias disse a Eliseu que ele poderia ir, mas que ele não demorasse. E isso foi uma forma de Deus testar Eliseu, para ver se ele não ia ficar pensando nas coisas que ele ia deixar, ficar pensando nas coisas que iriam acontecer. Eliseu, ele foi junto com Elias e eles passaram muitos anos juntos. Inicialmente, Eliseu não fez nada grande. Eliseu apenas era auxiliar de Elias, porque ele estava ali para obedecer, para ver e para aprender junto com o profeta. Elias, ele conseguiu executar a missão que Deus havia dado para ele durante a sua vida, que era a de tirar a idolatria, iniciar uma reforma, conseguir completar essa reforma no povo de Israel contra a idolatria. Mesmo com Acabe, mesmo com Jezabel ali, deixando ele quase louco, ele conseguiu, com Deus, fazer aquilo que era certo e deixou o povo de Israel em uma harmonia maior. Então, a partir dali, quando Elias morresse, Eliseu deveria guiar o povo e não deixar que eles retrocedessem à idolatria novamente. Então,
A missão de Elias era fazer com que o povo continuasse a adorar a Deus sem dúvidas. Passou algum tempo e Elias deveria ser transladado para o céu. Devia ser uma grande felicidade para Elias, nem morrer e já ir morar com Deus. Esse foi o fim da sua vida terrena. Ele, juntamente com Eliseu, foi até um determinado local, onde ali ele seria levado para morar com Deus. Eliseu ainda não sabia disso. Então, Elias pegou a sua capa e estendeu no Rio Jordão, e as águas se abriram e eles passaram numa boa, assim como aconteceu com o povo de Israel. Eles passaram ali, e então Elias perguntou para Eliseu assim: o que eu posso fazer por você antes que Deus me leve para longe? Eliseu, ele poderia ter pedido milhares de coisas. Poderia ter pedido sabedoria como Salomão. Poderia ter pedido riquezas, poderia pedir o que ele quisesse. Porém, Eliseu, ele pediu a porção dobrada do Espírito Santo. Eliseu, ele não estava pedindo o dobro de poder que Deus tinha dado a Elias, mas sim ele estava pedindo para que a porção dobrada do Espírito fosse a mesma quantia do que um filho mais velho de Elias, para que ele pudesse se sentir filho e sentir que ele conseguia continuar aquele trabalho, aquela missão que Elias cumpriu. Elias, naquele momento, ele disse assim: olha, o seu pedido é muito difícil, mas vamos fazer o seguinte: se você vê eu sendo transladado, isso vai acontecer. Caso contrário, não. De repente, enquanto eles estavam conversando e caminhando, uma carruagem de fogo desceu do céu e levou Elias. Então ele tinha que voltar, né? E, ele tinha abrido o Rio Jordão. Então ele pegou a capa de Elias que estava no chão, estendeu novamente sobre o Rio Jordão, e os seguidores, os discípulos de Elias, viram aquilo que tinha acontecido e eles creram que o espírito profético que tinha em Elias agora tinha passado para Eliseu. Então eles acreditaram, confiaram nas palavras que Eliseu ia dizer dali para frente. Logo mais, aconteceu uma situação em Jericó em que Eliseu purificou as águas que ali estavam, porque Jericó havia sido uma grande capital da idolatria, então Deus havia amaldiçoado aquela cidade. Porém, quando Acabe e Jezabel estavam no trono, eles reconstruíram essa cidade. Mas Deus havia amaldiçoado aquela cidade e quem construiria? Porém, o povo, o solo era infértil, a água não era boa, então o povo sofria com aquilo, porque não tinha tecnologia como a gente tem hoje. Então eles sofriam muito com isso. E eles foram falar com Eliseu sobre isso. Então Eliseu pegou sal e jogou na nascente das águas que passavam em Jericó, e as águas foram purificadas. O símbolo de tudo isso era para provar para Israel que Deus podia curar tudo. Ele tinha amaldiçoado aquela cidade, mas ele purificou, ele deu uma nova chance. Então essa era a ideia dessa purificação que havia acontecido em Jericó. Deus hoje nos chama para sermos sal, nós conservarmos, nós darmos sabor a este mundo escuro. Deus, ele pode purificar a nossa vida. E ele nos deixou uma missão, assim como ele deixou uma missão para Elias e para Eliseu. A nossa missão é falando para o mundo que Deus vai voltar. Falar para o mundo que Jesus é o Redentor, que Jesus vai voltar muito em breve. Essa é a nossa missão. E muitas vezes nós acabamos por medo não fazendo aquilo que Deus nos pede. Se Eliseu tivesse ficado na casa de seus pais, ele não cumpriria a sua missão aqui na terra. Ele não faria a vontade de Deus. Então,
é algo que nós devemos pensar muito, porque Deus, Ele nos chama todos os dias para que nós possamos cumprir uma missão. Para que nós possamos falar para as outras pessoas que Jesus está voltando, para que nós possamos pregar o Evangelho para aqueles que não conhecem a Deus. Às vezes você pode até pensar que os seus atos não são formas de pregar o Evangelho, mas através dos seus atos, até mesmo isso, pode fazer com que as pessoas conheçam a Deus. Que a cada dia nós possamos pregar o Evangelho para as outras pessoas, que nós possamos aceitar o chamado de Deus para aquilo que Ele quer que nós façamos. Hoje, isso pode parecer um pouco pequeno para você, mas Deus pode estar te preparando como Eliseu, assim como Ele estava preparando ele há muito tempo antes para fazer a sua obra, Ele pode estar te preparando para fazer algo muito maior. Então, seja fiel no pouco, que Deus vai te honrar e vai fazer você ficar perto do muito. E se você é fiel no pouco, você vai ser fiel no muito. Então, que nós possamos colocar isso em mente, que Deus seja o centro da nossa vida e que nós possamos cumprir a missão que Ele tem para nós. Que Deus cuide de você, que Ele te faça ver a vontade dele na sua vida. Um beijo e até semana que vem.